boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Depende de qual horário você esteja vendo essa nossa videoaula. Professor Benedito aqui mais uma vez com vocês. Hoje vamos explicar a resolução do exercício número 3 para a turma técnico de segurança do trabalho. Ok? Instituto Federal de Ananindeua. Ok? Vamos começar a seguinte, pessoal. A resolução não é muito complicada, tentar tirar a dúvida de vocês e vou explicar a essência de cada questão, tá ok? Não aprofundar muito. Leiam lá o material, qualquer dúvida pode me perguntar para mim e a gente vai discutir uma resposta, vamos explicar o que for possível e assim a gente vai aprendendo cada vez mais, tá bom? Vamos continuar aqui. Tá, pessoal? Vou abrir aqui o nosso exercício. Número 3. Ok. A gente vai falar sobre empilhadeiras, né? E outras questões mais. Bem, pessoal, a empilhadeira, como vocês já sabem, é um veículo que ele trabalha com suspensão de carga, né? Então ele vai deslocar uma carga, certo? A uma certa altura, ok? E possui várias peças que são características dela, que é o garfo, que é o sistema de suspensão, que é o motor de tração, ok? As empilhadeiras, na verdade, é um veículo direcionado na logística de organização, né, de carregar carga, né, dentro de uma determinada empresa, determinado local de trabalho. Os garfos são variados de acordo com a classe, né, de cada uso específico, ok? Então, basicamente, aí você tem a questão da escolha, a questão dos layouts, a questão do que ela vai trabalhar para que você possa fazer a escolha de uma empilhadeira. Aqui nós temos o exemplo de uma empilhadeira, os seus garfos. Aqui pode reparar que essa aqui só tem 2 garfos. A carga deve ser com certeza mais leve do que essa outra com 4 garfos, certo? Aqui nós temos alguns modelos de garfo, né? Que podem ser comprados, trocados, certo? É o garfo tipo olho ou tubo prolongado, ok? Garfo duplo posicionador de garfos, ok? E estabilizador. Aqui nós temos uma empilhadeira que já tem uma característica diferente, né? Aqui nós temos o sistema mecânico dela desmontado, ok? Essa aqui, por exemplo, trabalha com essa adaptação aqui para carregar rolos de cabo de metal, né? No caso, cobre, alumínio, etc. Certo? Chamamos essa aqui de garra giratória, a primeira, e a segunda, eixo para bobinas, ok? Existe uma série de outros dispositivos, né, que poderíamos descrever, né? Tem um alongador telescópico e o telescópio de container, tá ok? Tem a garra hidráulica com garfos tipo barril e caixa, ok? Garra hidráulica com garfos tipo virador de carga, né? No caso, se carregar uma carga, né, houver a necessidade de rotacionar essa carga e etc. Ok. Segunda questão, pessoal. Explicação agora para vocês. Quais são os requisitos básicos? Ok. Os requisitos básicos nesse caso para a escolha de empilhadeiras. Okay. Seja sua voltada para instalação, institutos, centros, faculdades, especialista para cursos profissionais e técnicos, construção civil, na indústria, agroindústria, portos, ferroviários, na agricultura, usinas, reciclagem ou centros de distribuir, nessa casa, é indispensável o uso de meio técnico levantados às necessidades que permitam erguer e transportar os mais variados tipos de carga, com eficiência e eficácia, sem ser dispendioso no caso, né, pessoal?
Então, a empilhadeira ela deve obedecer uma questão de espaço, tipo de carga, qual o trabalho que ela vai desenvolver, né? E aí elas vão variar dependendo do tipo de local que você vai trabalhar com ela. Aí a escolha vai ser considerando o nível técnico. Olha, baseado em que princípio físico são projetadas empilhadeiras? Tem um princípio físico, né, para projetar ela. Explique o gráfico abaixo em relação ao centro de gravidade e o carregamento de uma empilhadeira. Tá ok? Olha, pessoal, o princípio físico no gráfico demonstra que deve ser um princípio da transferência de força, né? Ok? E aí, no gráfico acima demonstra o princípio de equilíbrio do centro de gravidade. Então, o centro de gravidade ele estiver estável, você consegue transportar a carga, ou seja, você tem um limite de tamanho de carga e peso que você pode carregar em cima dos garfos, ok? Então essa é que é a questão toda. No caso aí você tem que observar esse tamanho do garfo e o tamanho da carga e o peso para que você possa colocá-la aqui. Nesse caso aqui, essa empilhadeira ela consegue carregar até 900 quilos, né? Nesse limite máximo que de distância, no caso aqui ela carrega 1.200 quilos, no máximo quando ela está em 600, né? 600 milímetros. 900 quilos não, que é milímetros, tá? É o comprimento total da garra. 1.000 quilos, ou seja, uma tonelada até 700 milímetros de distância, que é o ponto de gravidade. Okay? Ponto de gravidade é o centro da massa que você vai colocar aqui. Por exemplo, o centro de um barril, o centro de um rolo de cabo, ok? Então, muita atenção, porque se passar desse centro de gravidade, com certeza a empilhadeira pode tombar. E também tem um limite de peso que ela pode carregar, ok? Quais os principais acidentes que podem ocorrer durante a operação de empilhadeiras? Pessoal, existe uma série de acidentes que podem acontecer, tá ok? A má operação pode acontecer falha por treinamento, falha por deficiente, velocidade, você está correndo muito, está com muita velocidade operando a empilhadeira, condições de trabalhos adversas, ok? A pessoa está cansada, está com estafa física, ou o equipamento eles estão forçando a carregar mais peso do que ele pode suportar. Falta de manutenção ou insuficiente, ou seja, a manutenção ela é muito importante quando nós estamos levando em consideração a questão de trabalho com empilhadeiras. Erro de comunicação, isso também acontece muito. Operação de carregamento incorreto, ok. Desorganização da armazenagem. Aquela questão quando a empilhadeira sai batendo em tudo, né? Às vezes bate num bloco todo e pode até derrubar um prédio. Tem muita questão sobre isso. Então, esses são uma das principais causas, né? Que nós podemos ter a questão aí da nossa empilhadeira, né, tombar, né, a questão das empilhadeiras tombarem, caírem, derrubar carga. Então, até a questão da imprudência, né, está relacionada a isso. De acordo com a NR10, a movimentação e armazenagem e manuseio de transporte, descrevo itens, aí nós temos os itens que vocês vão descrever, né? Com relação à movimentação, armazenagem e manuseio de transporte, tá? Essa questão aqui, vocês tá bem respondida aqui, né? Não adianta explicar cada item por item. Então eu quero que vocês façam essa leitura aqui, né? E consiga entender um pouquinho do que está acontecendo. Não tem muita coisa a ser explicada, certo? Por exemplo, o item 11.5 nos equipamentos de transporte, a força motriz própria, o operador deverá receber um treinamento específico, claro, dado pela empresa que habilitará a sua função. Então, a empresa tem que pagar esse treinamento do operador, tá ok? Não sai do salário dele, tá ok? E aí, etc. Aí vocês vão verificar a questão de identificação de cartão, a questão de sinalização, de emergência. Todos os transportes são permanentemente inspecionados. Os locais fechados com pouca ventilação e emissão de gases tóxicos
por máquinas de transportadores deverá ser controlada para evitar concentração de gases tóxicos, logo, no ambiente de trabalho acima dos limites permissíveis. Ok? Aqui a questão. Cite a regra de proibição para trabalho de carregamento e condução de empilhadeira de forma segura, de acordo com Campos, Tavares e Lima. As regras são as seguintes, né? Dirigir uma empilhadeira sem autorização ou treinamento, então, elevar a carga superior à capacidade do aparelho, carregar sem conhecer a distância do centro, no caso tem aquela velha equação que eu mostrei para vocês, né? Da transmissão de força, princípio de transmissão de força, braço de força, né? Que tem na física, né? Considerando a questão do eixo de gravidade, pessoal. Ok? Tem que aumentar por exemplo, qualquer que seja o pretexto, o valor do contrapeso. Isso aí também deve ser evitado. Elevar a carga mal equilibrada, ou seja, estável. Por exemplo, se você for colocar numa empilhadeira de metal, algum material de metal, você tem que verificar se ele tem algum sistema de aderência, uma borracha, se ele tem um sistema de apoio que encaixe, que possa produzir um atrito, para evitar que haja deslizamento de um equipamento metálico. Ok? O aconselhável é que ele seja amarrado, né? E quando chegar no local que vai ser descarregado, a empilhadeira desloca até no posicionamento que vai baixar e ele é desamarrado. Tá bom? Fazer curva em grande velocidade, outro grande problema. Frear bruscamente, cara, derruba muita mercadoria assim, já vi acontecer. Deixar a chave de contato da empilhadeira durante a ausência do motorista. A chave ela tem que estar com o motorista. Saiu, levou. Transportar pessoas em empilhadeiras. Empilhadeira não é veículo de passeio, tá, pessoal? A empilhadeira é o equipamento de carregamento de carga. Só quem deve estar nela é o operador, a pessoa habilitada. Tá bom, pessoal? Então, tá bom, meus queridos alunos? Vocês têm que lembrar que quando for trabalhar com empilhadeira, fazer essa questão toda da observação, de como ele vai trabalhar. A empilhadeira não é objeto de passeio, não é objeto de disputa de corrida, ela é um objeto, é um equipamento de carregamento de carga, ok? E ela deve ser respeitada as suas condições físicas, as condições de projeto, condição técnica e a manutenção dela, tá ok?